Olá, eu sou o professor Felipe Aron e me materializei para explicar para vocês o que são os regimes totalitários em 5 atos. Hoje nós vamos falar do comunismo da União Soviética, do fascismo italiano e do nazismo alemão. Então vamos começar lá de uma vez. Primeiro ato, o contexto. Normalmente, os regimes totalitários são formados em momentos de crise, com a população insatisfeita e desacreditada do regime. No caso da União Soviética, isso veio com a Primeira Guerra Mundial, quando a Rússia estava perdendo várias batalhas e a população não queria mais aquele governo, não acreditava mais no czar. No caso da Itália, veio logo após a Primeira Guerra Mundial. E no caso do nazismo alemão, veio logo após a crise de 29, que assolou os Estados Unidos e acabou se espalhando por toda a Europa e até mesmo aqui na América do Sul. Espera aí, professor Felipe Aron. A Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial. Por que o nazismo não começou logo na derrota? Boa pergunta. Na verdade, quando a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial, os outros países interviram em seu sistema e impuseram a ela uma república. A ilusão é que eles conseguiriam implantar a democracia impondo ela à Alemanha. E embora o Tratado de Versalhes tenha sido muito punitivo para os alemães, principalmente por parte da França, que queria vingança, os Estados Unidos estavam dispostos a ajudá-los economicamente para evitar que eles caíssem num regime baseado no ressentimento e na vingança. Só que aí veio a crise de 29 e os Estados Unidos não conseguiam ajudar nem mais eles mesmos, e aí a vaca foi pro brejo. Dica 2. Os líderes. O totalitarismo chega ao poder normalmente com um líder carismático que despreza a democracia e fala exatamente aquilo que o povo quer ouvir. Fala mal dos políticos, dos estrangeiros exploradores, da corrupção, de tudo mais, e ele promete que com ele será diferente. E ele então encarna a revolta do povo. Quando o regime totalitário se mantém por muito tempo, os ditadores seguintes não têm mais o mesmo carisma, né? Afinal, é raro aparecer alguém assim. Só que a máquina de propaganda já está toda montada e o efeito acaba sendo muito parecido. Ou seja, o líder é endeusado e ninguém pode sequer contrariá-lo. Ele é considerado um cara imbatível. Basta a gente ver aí o Kim Jong-un na Coreia do Norte, por exemplo, né? Então, agora a gente já tem um contexto de crise, que tá todo mundo bravo, a gente tem um líder carismático que promete revolucionar e mudar tudo, só que tá faltando ainda alguma coisa. É a dica 3. Ideologia. A ideologia totalitária tem como base a ideia de superioridade. Ela é tão atraente porque ela normalmente pega você, cidadão comum do país, e fala: olha, você, assim como eu, nós somos superiores. Nosso país é muito bom, ele é melhor do que os outros. Ele é um injustiçado pelos estrangeiros. Nosso país, ele é superior. Ou o nosso regime econômico, ele é superior e ele é sabotado pelos estrangeiros. Normalmente esse é o tipo de ideologia do totalitarismo. Ele é tão atraente porque ele parte da ideia de que diz que você é bom, de que você é superior, de que você e seu povo são os melhores. E isso é uma coisa muito agradável de se ouvir. Todos os totalitarismos são nacionalistas e defendem algum tipo de coletivismo. Isto é, eles são contra a individualidade. Eles querem igualar toda a população de alguma forma. É como se eu pegasse um grupo que tem uma grande diversidade, como qualquer povo, e tentasse passar a ideia de que eles são iguais e devem todos estar frente ao líder. Vejam o meu exemplo. Nós temos aqui o povo e este gato que é o líder. Todo o povo anda igual, todo o povo agora está na mesma posição, fazendo coisas como aquele cumprimento nazista, ou como chamar todo mundo de camarada, que iguala todos os desiguais e os coloca perante um líder que seria infalível. Só que este líder vai se tornando cada vez mais poderoso e só ele tem direito ao poder pessoal.
No caso da Itália, nós vamos ver o coletivismo corporativista, ou seja, através de sindicatos e organizações comandadas pelo Estado, toda a população estará junta e uniformizada. Já no caso da Alemanha, nós temos aí o racismo. Ele procura igualar as pessoas da mesma raça. É como se você não fosse mais um indivíduo. Se fosse um cara da raça pura ariana, ou simplesmente um judeu, ou simplesmente sei lá, outra raça aleatória aí. E isso fosse o mais importante sobre você, e não suas características pessoais e individuais. E já na União Soviética, eles procuram igualar as pessoas economicamente. Então é o regime comunista. Com isso, nós chegamos agora no ato 4, que trata da culpa. Ora, se o nosso país ele é superior aos outros, se o nosso povo ele é mais puro, ou ele é melhor de alguma forma, então o que está dando errado? Por que o nosso país não é o mais rico, mais poderoso do mundo? É porque a culpa não é do povo, mas é dos opositores. Aqueles que estão boicotando, da imprensa, aquela que está criando intrigas. A culpa é dos estrangeiros que estão nos sabotando. E isso vai abrir espaço para que o partido totalitário, nazista, o comunista, o fascista, vai dizer que todos os opositores não são opositores ao fascismo ou ao nazismo, enfim. E sim que eles são opositores ao sucesso do país, que eles estão boicotando, que eles estão sabotando. Então toda a oposição vai ser perseguida, toda a imprensa vai ser colocada na rédea do Estado, nenhuma vai poder ser independente, livre, e os estrangeiros são demonizados, são vistos como os inimigos. Além disso, mesmo assim, o líder vai dizer: poxa, mas não está completo ainda, não está tudo certo. Nós nos livramos de todos esses grupos, só que entre nós há traidores. Na União Soviética, o bode expiatório serão os burgueses, ou ainda aqueles pequenos proprietários de terra ucranianos, como ocorreu na Grande Fome Ucraniana. Já na Alemanha, o bode expiatório serão os judeus. Então, estes bodes expiatórios, eles precisam ser perseguidos e eliminados, porque a ideia do totalitarismo é manter as pessoas sempre em movimento, como se elas tivessem sempre que estar mobilizadas. Há sempre um inimigo para se combater, e assim todas elas estarão unidas em torno do líder, que vai dizer como elas devem eliminar esse inimigo. Se as coisas começassem a ficar bem e pacíficas, as pessoas iriam se desmobilizar e logo acabariam se cansando de toda essa rigidez do totalitarismo. E com isso se torna fácil o nosso ato 5. O medo! Sim, é isso aí, meus amigos. O medo é o que nos move, o que nos leva adiante, e o medo é o que nos impede de enfrentar aquilo que nos aprisiona. Então o medo é a chave de qualquer regime totalitário. O partido, seja o comunista, o nazista, enfim, ele vai se infiltrar em todas as atividades cotidianas. Tudo vai ter a ver com a ideologia. O partido vai acabar dominando tudo no país. Você pode ver como as bandeiras dos países totalitários, elas acabam deixando de ser aquelas velhas bandeiras nacionais e adotam a bandeira da ideologia do partido. Assim como tudo mais vai ter a ver com a ideologia partidária. E todo aquele que for um pouquinho contra ou que não for muito entusiasmado está sujeito a ser denunciado por qualquer pessoa. Ele vai ser exemplarmente punido ou ele vai desaparecer. Vai ser levado para campos de reeducação ou campos de concentração e trabalhos forçados. Isso vai levar as pessoas a tentarem seguir a ideologia totalitária da maneira mais regrada possível, porque elas vão ficar com medo do que pode acontecer se elas despertarem a mínima dúvida. Curiosidade: os regimes totalitários, quando eles são dissolvidos, olhando os arquivos deles, nós descobrimos que a maior parte dos denunciantes são vizinhos. Isso mesmo, não é aquele agente da KGB, da SS que tá lá não sei onde e que te viu fazendo alguma coisa. Não, vai ser o seu próprio vizinho ali pacato, que ele vai te denunciar, porque ele sabe que se ele denuncia alguém, ele está mais longe de ser um suspeito. Então ele acha que vai ganhar a confiança do partido, dos líderes. Eventualmente, dentro de um regime totalitário, pode ser que tenha um monte de gente contra. Só que como ninguém tem coragem de se manifestar, é como se todos silenciosamente seguissem o partido. Isso você pode entender muito bem lendo aquele livro do George Orwell, 1984, que é um livro muito interessante, de um cara que conheceu de perto regimes totalitários. Bom, pessoal, então é isso.
Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, que tenha valido a pena. Então é isso, agora eu vou me desmaterializar e falou! Não se esqueça de clicar no gostei e se inscrever no canal, senão eu vou ficar triste.